Teste de som. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Mais um domingo da nossa EBD. A gente atrasou um pouco também, mas hoje a aula também vai ser um pouco mais curta. A gente tem assembleia depois da EBD, então todos os membros estão convocados, não convidados. Mas vamos abrir já nossas Bíblias, então, no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, né? Quem lembra o capítulo que estamos? Capítulo 5. Capítulo 5, hoje a gente vai ver do 33 ao 37, ok? Antes da gente fazer a leitura, vamos orar então. Gostaria de pedir para algum dos irmãos, quem quiser, esteja à vontade, se puder orar pela nossa aula, por nós, eu agradeço. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a gente está vendo o livro de Mateus, né? Como a gente sempre comenta, estamos tentando ver versículo a versículo. Eu perdi aqui a minha apresentação, só um minutinho. Versículo a versículo. Semana passada a gente viu a questão do respeito do divórcio, né? Adultério, né? Que a Liana deu nessa aula. Mas a gente vem numa sequência aí, agora, do capítulo 5, que a gente chama de Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte. Ele vai ali até o finalzinho do capítulo 7. Né? Quando muda daí, também o bloco, que a gente comentou no início das aulas, tem aquela questão da mudança do bloco, né? Que Mateus dividiu o seu livro em 5 blocos. Né? Então, no Sermão do Monte, encerra ali o primeiro bloco. O Sermão do Monte, Jesus vem trazendo alguns ensinamentos. Então, só para a gente recapitular um pouco, ele fala ali já no começo que ele não veio revogar a lei, a gente já viu bem isso, né, que ele veio para cumprir a lei, mas aí ele começa a fazer seus ensinamentos, ele começa a não reinterpretar, né, a palavra errada não, ele não está fazendo uma reinterpretação ou uma nova interpretação do Antigo Testamento, que é o que o povo judeu conhecia, que tinha em mãos, que eles conhecem como Escritura. Para nós, hoje, nós chamamos Antigo Testamento. Né? Aqui eu estou fazendo só uma recapitulação. Porque, às vezes, há confusão, né? Quando a gente fala Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento. Hoje, para nós, os 2 testamentos são Escrituras. Né? Consideramos a palavra de Deus, ambos. Na época de Jesus, o que eles tinham em mãos era o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Para eles, isso era a Escritura. Mas aí, né, a gente recorda aqui da época antes do governo persa ali e tal, teve aquela guerra dos Macabeus, quando o povo judeu se fechou e começou a estudar muito, né? E começou a fazer o quê? Fazia escritos do Antigo Testamento para transmitir isso ao povo, que a gente viu também em transmissão oral, né? O povo recebia muito transmissão oral. Então, o Sermão do Monte, né? O Jesus começa falando, né, nessa parte, a partir ali do 21, né, que a gente começou, ele começa, vocês ouviram o que foi dito, né? Porém eu lhes digo. Então tem 6 passagens assim, né? Que ele começa, vocês ouviram o que foi dito, porém eu lhes digo. Esse vocês ouviram o que foi dito, a gente já comentou também, mas só para frisar, é aquela questão, vocês entenderam errado o que foi dito. É mais ou menos isso que a palavra, vocês ouviram o que foi dito, quer dizer, o povo judeu, então, vocês entenderam errado, porém eu lhes digo. Então ele está trazendo o quê? Uma interpretação correta do Antigo Testamento. Né? Por quê? Porque ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Então ele traz a interpretação da sua própria palavra. Então aí ele começa nesse ensinamento. E aí no 33 ao 38, agora, 38, né? 37 que a gente vai ver hoje, ele vai ensinar um pouco a respeito dos juramentos. Vamos ler lá então, Mateus 5, do 33 ao 37. Você quer ler? Ok.
Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Eu vou pedir desculpa, eu vou reiniciar aqui. Hoje eu estou com o Elias aqui, ele está me acompanhando. Ele que montou essa aula, né? A gente vai falar desses versículos. Mas aí a gente está fazendo junto hoje. Eu não me apresentei também, para quem não me conhece, às vezes pode ser que não. Hoje a gente não tem visitante, né? Acho que na última aula tinha visitante, a gente é de praxe, né? Acho que todo mundo já conhece, mas eu sou o Ricardo. E hoje eu estou com o Elias, vai me acompanhar nessa aula. Na verdade, eu vou acompanhar ele na aula, né? Eu vou falar um pouco aqui, mas ele já vai tomar o rumo, né, Elias? Então, voltando aqui no 5:33, então aqui, agora Jesus está falando sobre juramentos, né? Da onde vem isso, então, né? Consegue passar os slides para nós lá? Pode passar mais um no terceiro. Então, aí, né, juramentos, né? É a passagem. Pode passar o próximo. Você está bem visível? Olha lá. Ah, comeu um pouco lá. Na verdade, ficou em cima lá. Então, Mateus, aqui só umas perguntas, né, que a gente gostaria de deixar agora no início da aula, para a gente refletir e pensar um pouco sobre essa questão de juramentos, né? Porque também Jesus está falando isso aqui, e lá para frente, também no livro de Mateus, Jesus vai acabar voltando a esse assunto de juramentos, né? Então, qual que é a necessidade hoje de nosso juramento, né? A gente faz juramento ou não? O que leva em conta, né, a gente fazer um juramento? Então, se a gente for pensar na atualidade, é o contexto e cultura da realidade, né, que vivemos, então, né, a nossa época. Reforçar que o que falamos é verdade, geralmente em juramento, né, era o que acontecia aqui também no Antigo Testamento, né, o que Jesus está criticando, a gente vai entender um pouco melhor isso, é reforçar que o que está falando é verdade. Então, juravam por alguma coisa, juravam, né, por Deus, mas também eles têm esse medo de jurar por Deus, senão teria que ser, era algo obrigatório, eu estou jurando por Deus, agora eu tenho que cumprir. Como se fosse uma obrigação, né? Mas eles entenderam errado também, não é isso que quer dizer, né? A gente vai agora analisar aqui as passagens para entender realmente de todo esse sermão do monte o que Jesus está ensinando, que a gente está vendo em todas as aulas. Ele traz a interpretação correta, que agora tudo isso aqui está ligado no nosso coração, é interno, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? É como você sente, né? Os teus sentimentos estão ligados aqui. Então, nessa questão do juramento. E, às vezes, falta de confiança na palavra, né? Pessoas, eu creio, assim, pelo menos dentro da igreja, eu nunca vi, mas quando eu estava no mundo, eu lembro que muita gente jura eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro, né? É comum de se ouvir essa questão de juramentos, né? E ali para o povo judeu também, nessa época, era algo comum. E da onde que vem isso? Vamos passar o próximo lá? Então, agora a gente vai abrir lá, em Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 16. Né? A Liana, a aula passada, ela leu praticamente toda essa passagem, né, do Êxodo 20, mas o que tem no Êxodo 20? No Êxodo 20 são os 10 testamentos. Né? É onde Deus dá os 10 testamentos lá para Moisés. Se alguém quiser ler, então, Êxodo 27. Amém. Êxodo 20, 16. Esse é bem curtinho. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, aqui nessa passagem, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Então, essa questão vocês ouviram errado. Vocês entenderam errado o que vocês ouviram dos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Então, se você jurar, você deve cumprir para com o Senhor o que você jurou. Como é que você falou? Tem que cumprir, né? Isso
É um contrato, né? É isso que ele está dizendo. Mas da onde que ele tira isso aqui? É diretamente desses dois mandamentos? Não, não é uma citação direta dos dois mandamentos. Ele, né, é um pouco diferente. Mas aqui, essa questão do que foi dito no juramento, falso juramento, ele tira de toda a cultura judaica, né? Aquilo que a gente já viu, que são todos os escritos judaicos, os fariseus, né, os saduceus, ou os escribas, né? Alguns escribas eram saduceus, alguns escribas fariseus, mas basicamente um escriba, quem que é um escriba? É quem estudava, né, a palavra, estudava o Antigo Testamento. E por que escriba? Porque eles, quando não estavam traduzindo, ou reescrevendo, né, que na verdade a palavra mais real para escriba é copista, né? Ele faz todas as cópias que nós temos é derivada, essas mais antigas, dos escribas. Então eles faziam cópias e com isso, fazendo cópias, eles acabavam estudando. E aí eles começaram na época ali depois lá da Guerra dos Macabeus, que eles se fecharam mais ali quando começou, né, o governo ali, o persa, o grego, né, o romano e tal. Eles acabaram também, além de fazer cópias, eles acabaram escrevendo, como se fossem comentários do Antigo Testamento, né? E da onde é que eles tiram toda essa ideia? Então, essa ideia, além da transmissão oral, dos seus comentários. Aí, nos comentários, a gente viu lá, né, que Jesus, o que ele está vindo ali no 21, né? Do não mate, no 27, não cometa adultério, no 31, aquele repudiar sua mulher, né, deve dar-lhe uma carta de divórcio, ou porém lhes digo tal. E agora vocês também ouviram dos antigos. Então, isso aqui não é uma citação direta de algum mandamento do Antigo Testamento, mas é algo que eles tiraram da cultura deles. Então, da onde que eles se basearam? Basicamente, nesses dois versículos aí, Êxodo 20:7 e Êxodo 20:16, né? Não dar falso testemunho e não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, é mais ou menos isso aqui, nessa perspectiva que aí Jesus está tentando combater, né? E aí a gente pode ver também agora, Levítico, abrir lá em Levítico 19:12. A gente tem outras citações, na verdade. Levítico 19:12, Números 32, Deuteronômio 5:11. Você quer fazer algum comentário dessa primeira parte, Nilce? Está tranquilo? Então, Levítico 19:12, eu vou ler aqui. Não desonre o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Então, também, só que isso aqui já não está no Êxodo, não está ligado diretamente nos mandamentos, mas ele está lá em Levítico, no livro de Levítico também, para não desonrar o nome de Deus, usando-o falsamente. Então, era comum, né? A gente vê que eu acho que era uma prática comum, porque Jesus não, como a gente comentou, não só nessa passagem, mas ali em Mateus 23, né? Ele vai acabar reforçando essa questão de juramento também. Então, você vê que eu acho que entre o judeu era algo comum de fazer juramentos, né? E aí, depois, ele vai começar ali do versículo 34 ao 37, né? 36, né? Que não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por seu trono, né? Por ser o trono de Deus, etc. A gente já vai ver com mais detalhes. Mas, então, de Jesus começa a mostrar essa verdade, né? Mas, basicamente, é isso. Então, o judeu tinha isso na cultura, versículo 33, tá? É isso que a gente está tentando entender aqui. Para não fazer juramento falso. Então, era algo comum, eles faziam juramentos, né? Juravam, ou por Deus mesmo, por outros, mas se fosse por Deus, era muito mais pesado. Então, era algo que eles tinham que cumprir. E aí, o que Jesus está trazendo aqui, não, vocês entenderam errado. Não é isso que quer dizer, né? Vem lá do seu coração. Mesmo um juramento vem... E, a outro detalhe que eu não comentei aqui, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, no 33. Então, ele traz aqui uma perspectiva de que ele está seguindo da questão do divórcio do adultério. Ele não mudou de assunto ainda. Ele está dando uma sequência, porque o que ele traz no divórcio do adultério, o que a gente viu, né, com a Liana na aula passada? Que o que nos afeta na questão do adultério e do divórcio? É o pecado, né? Porque você deixa o pecado minar o seu coração, porque assim, o adultério ele não acontece de um dia para o outro. O cara não vai simplesmente levantar, ou a mulher mesmo, amanhã eu vou adulterar. Né? Aquilo já estava sendo colocado no seu coração, o pecado já estava implantado no seu coração. Até não chegou no momento que ele acabou cometendo isso. Então, e a Liana frisou bem, né? Essa questão de que o pecado nos atinge. Então, é uma mudança espiritual, é uma mudança interna. Né? Nós temos que ser a mudança, nós não podemos deixar o pecado, que seria ali a luxúria, né, no caso do adultério, dominar o nosso coração, porque isso vai acabar desencadeando vários outros pecados, né? E você nem percebe, quando você vê, já vai estar no pecado. Então é isso que Jesus está falando, não, combata lá a luxúria no seu coração, né? Aquela questão do olho,
quando ele fala. Então, se o teu olho está te ajudando a atrair ou a pecar, arranque seu olho fora. O que ele quer dizer? Então, não olhe, evite, né? Ela falou uma coisa boa, né? Ela falou, sempre, para você evitar essas coisas, o que você faz? Você chega em casa, também assim, vai ler a Bíblia. Abre a Bíblia lá e lê, que eu quero ver se você vai conseguir pecar. Ela foi bem clara, e é verdade, né? Vai ler a Bíblia. Lê a palavra do Senhor. E isso acaba trazendo coisas boas, né? O seu espírito é alimentado pela palavra do Senhor. Então você acaba não deixa ser influenciado pelo pecado, né? Às vezes algo pequeno que vai acabar gerando no futuro um pecado muito maior. Então ele vem aqui também nessa linha de pensamento sobre o juramento, né? Ele traz vocês também a ouviram. Então ele está vindo nesse mesmo pensamento que ele já estava vindo ali. O que ele quer falar? Ele quer falar que o seu pecado atinge o seu coração, né? Mas você deve evitar então que todo o pecado te influencie e isso acabe você fazendo, né, ou jurar em falso e esse tipo de coisa. E aí a gente vai entrar no 34. E agora o Eliase assume. Amém. Ainda sobre isso, todas essas coisas que foram faladas aqui era por causa da situação cultural do povo, que não é muito diferente da nossa hoje em dia. É muito difícil, não é muito difícil, mas não é tão fácil a gente confiar na palavra de certas pessoas. Eu vou fazer, a gente marcou de realizar tal coisa, a gente combinou de acontecer tal coisa, e muitas das vezes as pessoas quebram aquilo que foi falado antes, né? A gente fez um combinado e a gente não cumpriu. E a nossa cultura, ela puxa muito para isso, assim como na época. Então, o que teve ali? Os escribas e os fariseus, eles criaram métodos para que as pessoas tivessem a sua palavra honrada. Como se a gente jurasse que a gente fosse fazer tal coisa. Vou usar o exemplo aqui, o Marcelo com a bike lá. Não, Marcelo, domingo de manhã eu juro que eu vou no pedal, eu juro pela igreja. Ok, jurei pela igreja, é uma forma leve. Não, eu juro pelo pastor que eu vou. Não, então agora tem um peso maior, eu estou jurando pelo pastor. É mais ou menos nesse contexto que eles tinham essa questão de eu juro. Tanto que a gente vai ver ali Mateus, Mateus capítulo 5, versículos 34 ao 36. Sim, tem uma citação, Números 32, ele vai dizer ali, se um homem fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra, fará exatamente o que disse. Então, aqui a nossa palavra ela vem em formato de um contrato, o que Deus fala ali. Então, se você fez um voto ao Senhor, então que você não quebre, é um contrato. E em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, ele volta a dizer ali, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais uma vez, Deus reforça essa questão de não usar o nome dele em vão, o santo nome dele em vão. Mateus 5, 34 ao 36, se os irmãos puderem estar lendo ali. Pedro. Trinta e seis. Não, só tem. Obrigado. Então, aqui Cristo ele vem e desfaz esse misticismo que eles tinham, né? Eu juro pelo céu, tem um peso. Eu juro pela terra, tem um outro peso. Eu juro pela cidade, tem um outro peso. E aqui Cristo ele vem
e desconstrói essa ideia do juramento baseado em coisas maiores do que os homens. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Você comentou, né? Mas aqui, só para a gente frisar, né, também, é esse esquema que eu falei, é um sistema de juramentos que o judeu criou. Né? Ele criou, a partir do que ele leu do Antigo Testamento, eles fizeram seus escritos e eles passavam isso para o povo oralmente. Então, eles criaram um sistema, e aí eles acabaram colocando peso em cada tipo de juramento. Então, é isso aqui, né, que Jesus está falando. Então, não jurem de modo nenhum. Ele já começa assim, então, não adianta você jurar se você não vai cumprir. Mas a gente vai ver no final que a questão não é nem não cumprir, a questão realmente não jure. Né? Que você tem que ser fiel ao que você fala. É isso que ele como ele vai finalizar essa passagem. Mas esse esquema aqui, então, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, ele está colocando pesos. Exatamente. Isso. Aham. Sim, sim. Exatamente. É bem. Aham. Exatamente. Bem nesse ponto, bem isso que Jesus está criticando aqui, né? Dessa questão desse tipo de juramento que você não vai, né? Não adianta. Para que jurar? E para nós cristãos, sim. Hoje a gente não deve nem. É a nossa verdade. É o que a gente fala, é o que a gente se a gente falou, tem que ser a nossa verdade. Né? Nem deveria ser, tem que ser. Né? Porque a gente crê agora no Salvador. A gente tem um Salvador. Não só crê, como a gente tem esse Salvador. Sabe que ele existe. Então, e a transformação no nosso coração. Então, é bem isso aqui que Jesus está trazendo. Né? O seu coração agora começa a ser transformado pela palavra, né? Pelo Espírito Santo. Mas é bem isso, irmão. Amém. Pedro, pode passar o... Desconfigurou tudo. Então, ali a gente vai ter uma referência em Mateus, capítulo 23, dos versículos 16 ao 22. Quem quiser ler, pode, fique à vontade. Ou cada um quiser ler um versículo, Mateus 23, do 16 ao 22. Amém. Amém. Aqui, Cristo ele reforça essa ideia conceitual de que
Ah, o modo como é feito, como eles aplicavam essa lei era errada. Que o juramento não era baseado na palavra deles, assim como a irmã Miriam disse ali, não era baseado na palavra deles. De certa forma, esse método criado por eles lá, eles se eximiam da responsabilidade, jurando de acordo com o grau daquilo que eles tinham que, de acordo com o acordo, mais ou menos assim. Então, Cristo vem e ele desconstrói isso. Dizendo que, como a gente leu antes ali, se a gente não tem o poder nem para tornar um fio de cabelo branco preto, hoje a gente pinta o cabelo, mas não é nesse sentido, tá? Mas assim, a gente não pode tornar um fio de cabelo branco preto, então como que a gente coloca em xeque, como que a gente coloca na mesa algo que não é nosso? Algo que, igual aqui eles falam, né, sobre os céus, sobre a terra, sobre o ouro, sobre coisas que Deus fez, sobre coisas que é do domínio de Deus. Como é que a gente coloca em crédito na mesa algo que é feito por Deus para eximir a nossa palavra daquilo? Como se, ok, eu não cumpri e acaba que a desonra do nome vai para o nome de Deus. Porque a pessoa jurou em nome de Deus e não cumpriu. Então, e ali ele também vincula não usar o nome do Senhor em vão, né? Ele ele sai, ele se tira da jogada, né? Ele Sim. tira Deus do negócio. Não estou gerando por Deus. Então, se eu cumprir ou não cumprir, né? Eu estou cumprindo por algo que tem um peso menor, né? Mas eu vou jurar pelo ouro do santuário, né? Eu não vou jurar pelo santuário, é algo mais. Eles falam que é menos importante, mas aí o fariseu, né? Ele passou para o povo, não, isso é algo menos importante. Mas não, e não jura por Deus. E aí acaba, né? Então tá, se não cumprir, ok, né? Mas não é isso, né? É aí o que Jesus vem desconstruir realmente. Mas você vê como eles tiram daí agora esse peso, a responsabilidade, né? Sobre ele mesmo de fazer esse juramento. Então, se não cumprir, tá tudo bem, né? Perante Deus também não vou ser castigado, que é tudo que vem lá do Antigo Testamento que a gente leu aí, Êxodo, né? Levítico, Números, que se não cumprissem, eles teriam, né? Um castigo ou algo, né? Nesse gênero aí. Tem ainda falando sobre esse conceito dos céus e da terra, sobre o trono de Deus, a gente tem ali o texto de Isaías 66, versículo 1. Se o irmão puder ler, por favor. Amém. E Salmos 48, versículo 2. Não está aqui, né? Salmos 48, verso 2. Amém. Aqui também são algumas passagens que reforçam essa questão do trono de Deus, da cidade dele, do poder dele, né? Então, quando Cristo ele fala lá, nem pelos céus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, mais uma vez ele cita a passagem e reforça que tudo aquilo pertence a Deus e nós não podemos usar isso como uma carta em branco para falar, eu juro pelos céus e aquilo é só um jeito de eu tirar a minha palavra, sabe? E Hebreus 6,16. Mais uma vez, não é muito diferente dos nossos dias, em que hoje a verdade até se perdeu um pouco, essa questão de... A gente às vezes evita de falar a verdade para alguém, naquela ideia de não ferir a pessoa, enfim, outros... Pode falar, irmã.
Sim, sim. Tanto que aqui eles usavam isso porque eles ficavam naquela, eu vou, não vou, vou, não... ok, eu juro por Deus que eu vou. E acabou a discussão, ele jurou, então ele vai. E aquela responsabilidade da palavra em si, da pessoa, passava em branco. Ah, Pedro, pode passar o slide lá, por favor? A gente vai para o versículo 37, que, se algum irmão puder ler, por favor, Mateus 5, versículo 37. Amém. A versão que eu tenho é essa sua. Ok, isso mesmo. Aqui Cristo ele traz tudo isso que ele falou sobre o não jurar, ele traz agora para um conceito um pouco mais sério. Então, ao invés de vocês jurarem, foi aquilo que a gente até já falou aqui, ao invés de vocês jurarem por coisas, sejam a palavra de vocês. Então, hoje em dia, e também na época, por falta de credibilidade na palavra das pessoas, elas precisavam estar fazendo isso, né? Eu juro, eu juro, eu juro. Mas se nós tivermos a credibilidade em nossa palavra, e a nossa palavra ser sim e ser o não, então nós não necessitaremos de fazer tais atos, né? Não vou precisar jurar que eu vou fazer, porque a minha palavra é sim, sim ou não, e eu tenho uma credibilidade perante aos meus irmãos, perante a comunidade, em que quando eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falar que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Então aqui Cristo ele traz esse conceito do sim, sim, não, não, ele aplica no sim, sim, não, não, essa questão que ele traz antes, né? Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, mas quando você falar que vai fazer, faça. Então que a sua palavra seja o seu voto, né? E ali a gente tem para confirmar o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Se eu puder ler. Amém. E, além disso, aqui a gente não fere lá atrás, igual foi lido Êxodo 27 e Êxodo 16, a gente não está tomando o nome do senhor Ivão e o 16, e também nenhum falso testemunho contra o próximo, né? A gente não está agindo de forma indônia com o nosso próximo. De forma que eu marco, a pessoa espera de mim e eu não cumpro. Então são vários... Pode falar, irmã. Sim, não é a minha época, mas eu via meus pais, e assim, na época deles, eu via que assim, se eles fossem em uma loja para comprar qualquer coisa, eles falavam assim, não, depois eu venho e pago, eu sou crente e tal. Não, venda que depois ele vem e pague. Então, eu via isso quando eu era pequeno, que os meus pais, às vezes, ou outras pessoas, o fato delas falarem que elas eram crentes em Deus, dava para elas uma carta em branco ali,
Porque nesse contexto histórico havia assim, esse poder da palavra, do sim, sim ou não, não, daqueles filhos de Deus. E com o tempo, infelizmente, isso se perdeu e muito, né? Tanto que hoje em dia, se a gente for fazer isso de volta em qualquer loja, não acontece. Mesmo em loja de irmãos mesmo, não acontece. Por causa da situação cultural que o nosso mundo está. Nem o nosso país, pode-se dizer que o nosso mundo está. Então, tinha, até pouco tempo atrás, isso era muito forte, né? Essa questão da palavra ter um poder, né? Outra citação é João 8, versículo 44. Amém. Aqui tem essa palavra, o se ensina ou não, o que passa disso é procedência do maligno. Aqui em João é colocado dessa forma. A gente pode entender que se eu faço um voto e não cumpro, de certa forma, eu menti. E quando eu minto, aquilo deixa de ser um sim, deixa de ser um não, passa a ser de procedência do maligno. Então, a gente, como crentes em Deus, filhos de Deus, a nossa palavra sendo sim, sim, não, não, nós somos filhos de Deus, nós não mentimos. Então, aqui também entra essa questão da credibilidade, e aqui a gente tem ainda tem esse assunto um pouco mais a fundo ainda, um pouco mais pesado, entre aspas, né? A gente poderia usar esse termo. Não é simplesmente o fato de eu jurar e não cumprir, ou o fato de eu falar sim, sim, né, e não, não. Mas é o fato de que, além de estar descumprindo aos mandamentos lá, de não usar o nome do Senhor em vão e outros fatores, além disso eu estou mentindo contra o meu irmão. E isso tem ainda um peso maior ainda. Amém, amém. Comentar? Mais alguma coisa? Não, mas é bem isso, então. Então, Jesus, ele vem realmente desconstruir, né, esse pensamento aí essa cultura judaica. E aí ele fala, então, né, antes de você jurar, né, é isso que ele quer, analise, né, analise seu coração. Não faça juramento, sua palavra seja sua palavra, seu sim seja sim, seu não seja não. E aqui, agora, isso aqui, assim, ele está falando ali para um povo judeu que não entendeu, eles já tinham a palavra, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham esse conhecimento, mas eles não entenderam o que o Antigo Testamento significava realmente, que é o entendimento que a gente tem hoje do Antigo Testamento. Eles não entenderam isso. Né? E Jesus sempre fala, né? Vocês ouviram e vocês não entenderam o que vocês ouviram. Né? A verdade é essa, eu lhes digo que a verdade é essa. E isso se aplica para nós. Mas a passagem aqui, na verdade, ela está se aplicando diretamente para quem vai se converter, para os convertidos. Ela não está sendo dita para o judeu ou para o gentil, né, que vai ler isso, porque eles não vão entender. Eles não vão entender. Os únicos que vão entender, não só essa passagem, mas o Sermão do Monte inteiro. E aqui ele fala no começo, essa palavra agora é para vocês que foram transformados agora, para vocês que têm o Espírito Santo com vocês. Né? Porque agora eu habito no seu coração. Aí essas pessoas não entendem. Então, assim, aqui ele está excluindo outras pessoas. Essa palavra é para quem crê.
né? Para nós hoje, 2000 anos, claro, para todo, né, todo cristão, né, porque essa palavra cristão, né, que nós falamos hoje, que ela começou ali algum tempo depois, na verdade, né, a palavra cristão começou a se referir a essas pessoas que seguiam a esse Cristo, né, ao Jesus Cristo, né, ou seja, o Messias, né, a palavra Cristo em grego significa o Messias. Então, as pessoas que começaram a seguir os ensinamentos desse Messias, consideradas cristãos. Então, essa palavra ela é para nós, ela não é ali para o judeu, né? Ele está falando para o judeu que tinha esse conhecimento e falou: vocês não entenderam. É isso que quer dizer. Agora, a partir do momento que você se converter, você vai entender. Né? E é o que nós entendemos hoje. Então ele vem desconstruir isso aí. Então não faça juramentos. É isso que ele fala. Não jure. Para que jurar? É tudo meu. Tudo é de Deus. Não adianta você jurar por mim ou jurar por uma coisa abaixo de mim. Eu fiz tudo. Eu sou o criador de todas as coisas. Né? A terra, até conversando ontem com Elias, essa passagem aqui. Olha o peso disso aqui. Ó. A terra é estrado para os meus pés. Né? Deus pode pisar na terra e simplesmente acabar com tudo. Ele é o criador de tudo. Né? Ele é o grande rei, né, que fala da cidade, do Monte Sião. Então, ele governa todas as coisas. Então, por que jurar por ele? Agora você crê nele, então você não precisa nem jurar. É isso que ele está falando. Simplesmente, seu sim seja sim e seu não seja não. Não tem segredo. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que é bom a gente... Tem mais algum comentário? Para a gente encerrar, né? Já 10h20. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, né, nessa passagem? Ficou mais ou menos claro, né? Parece difícil, mas realmente não é, né? A gente, como cristão, a gente entende realmente essa questão de juramentos. A gente não precisa fazer juramentos mais, né? Simplesmente tem que seguir a nossa palavra, que é a verdade. Não? Então, acho que a gente encerra por aqui. Aí, daqui a pouco a gente tem assembleia. Não sei se o pastor vai descer com as outras turmas. Vamos orar e daí a gente finaliza. Amém? Até pedir. Quer orar para nós? Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esses irmãos que prepararam e que entregaram essa aula. Obrigado pelas outras classes que estão acontecendo nessa igreja, Pai. Obrigado pelo nosso culto administrativo e logo mais que o Senhor esteja abençoando os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa diretoria, Pai. Esteja fortalecendo os nossos membros para que essa igreja continue sendo sal e luz nesse lugar, Senhor. Abençoe também o culto dessa noite. Abençoe os louvores que serão entoados, a palavra que será pregada. Todos aqueles que vão ouvir, todos aqueles que vão assistir pela internet, Senhor, e que a tua igreja continue fortalecida e caminhando em direção à cidade celestial. Nós oramos a ti gratos, no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos só aguardar, acho que o pastor está descendo com as outras turmas. Aí, se ele for fazer a leitura, a gente pode gravar. Vamos ler Tiago 5,12? Que daí, Tiago 5,12, se ele pedir.